Thank you. Good afternoon. Boa tarde. It's good to be with you all. É uma grande honra estar com vocês aqui novamente. Now we have 3 sessions today. Bem, hoje nós temos 3 sessões. And this session we're going to speak about communication. E nesse momento nós vamos estar falando a respeito de comunicações. Now we want to start by reading from Ephesians chapter 4. Eu gostaria de iniciar e estaremos lendo em Efésios capítulo 4, a qual eu vou estar lendo. While you're turning there, let me explain to you what's happening in this passage. E até que você agora, que vocês estão virando as suas páginas da sua Bíblia para essa passagem da Escritura. Paul established the church at Ephesus on his 3rd missionary journey. O apóstolo Paulo estabeleceu a igreja de Efésio na sua 3ª viagem missionária. This was a very pagan city. Isto aqui era uma cidade muito cheia de pagão. They worshiped the false goddess Diana. Eles tinham um deus falso lá e era a deusa Diana. But the Spirit of God came on that place in a powerful way. Mas o Espírito do Senhor veio sobre essa igreja em grande poder. And the whole city was changed and the people began to serve the true and living God. Bem, a verdade é que a cidade todinha começou a ser transformada e começaram a servir ao Deus vivente. Now, some years later, Paul is in prison in Rome. Bem, anos depois, o apóstolo Paulo se encontrava na prisão em Roma. Maybe 10 to 15 years later. Provavelmente 10 a 15 anos depois. So he's writing back to the church. E ele está escrevendo a esta igreja. Now, Paul's custom is to lay down doctrine at first. Bem, o apóstolo Paulo tem uma tendência de estabelecer pontos doutrinários inicialmente. So the first 3 chapters are doctrinal in nature. E logicamente nesse livro de Efésios, os 3 primeiros capítulos são doutrinários, com doutrina. And the last 3 chapters are very practical. E logicamente os outros 3 capítulos são capítulos práticos. In chapter 1, he speaks about God the Father electing us unto salvation. No capítulo 1, ele se refere a Deus Pai nos elegendo. He speaks of Jesus redeeming us by his blood. E ele está falando de Jesus nos redimindo pelo seu sangue. And the Holy Spirit sealing us until the day of redemption. E o Espírito Santo selando essa redenção. In chapter 2, he reminds them that they were dead in their trespasses and sins. Em capítulo 2, ele nos lembra que nós somos mortos por causa do pecado. But God had been rich in mercy toward them. Mas Deus, que é rico em misericórdia a eles e a nós, and though they were far off, they've been drawn near by the blood of Christ. Mesmo que eles estavam distantes, eles são atraídos pelo sangue de Cristo. And he says the middle wall of partition had been broken down between Jew and Gentile. E existe uma parede que estava no centro entre os gentios e os judeus e foram quebrada. Then he comes to chapter 3 and he speaks about the mystery of the gospel. Bem, agora ele entra em capítulo 3, ele indica o ministério do evangelho. That these things have been hidden in past generations. Que isso está escondido, ou seja, lá no passado era escondido. But had now been known through the Spirit by the gospel. Mas agora está revelado através do Espírito e através do evangelho. Then at the end of chapter 3 he has this marvelous prayer. E no capítulo 3 ele tem uma oração maravilhosa. He prays that the Ephesians would be strengthened with power. Ele está orando pela igreja de Efésios que eles recebam poder e fortaleza in their innermost person. Dentro do seu interior. He wants them to know the height and depth and breadth and length of the love of Jesus. Ele quer saber a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Then he goes on and he transitions in chapter 4 to very practical things. E logicamente agora ele entra em capítulo 4 e existe uma transição para ser prático. First he speaks of the necessity of unity in the body of Christ. Primeiramente ele estressa a necessidade de união no corpo de Cristo. Then he says that God gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and pastors and teachers. E Deus deu para uns o dom de ser apóstolos, what else? Profetas, pastores e mestres. For the equipping of the saints. Para a edificação dos santos. Then he says, now you need to learn to put off the old man. Aí ele está dizendo, você tem que aprender a abandonar esse homem velho. And be renewed in the spirit of your mind. E você ter uma mente renovada. And put on the new man. E colocar um homem novo. Now that brings us up to our passage that we want to look at. Agora vai nos levar
a esta escritura que nós vamos ler. Ephesians 4:25 through 32. E Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. Eu vou estar lendo da versão Nova Internacional. 25. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. E o que furtava, não mais furte. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com aqueles que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito do Senhor Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Now, Paul is not speaking directly about marriage here. Bem, o apóstolo Paulo não está falando diretamente com relação ao matrimônio aqui. That comes later in chapter 5. Isso daí vem um pouquinho depois no capítulo 5. He's now speaking in a general fashion to the people in the church. Ele está dando uma terminologia geral para a igreja em geral. These are a series of commands that every believer is to obey. Isso aí é uma série de mandamentos que todos os crentes devem obedecer. And as we obey, they will bring unity in the church and in the family. E quando nós, como os crentes, começamos a obedecer, isso traz a união dentro da igreja. Now what I want to do is look at each one of these commands. Eu gostaria de observar esses mandamentos individuais. Obviously, communication in marriage is very important. Logicamente, sabemos que comunicação e matrimônio é muito importante. We come into our marriages with assumptions. Nós entramos dentro do relacionamento, no matrimônio, assumindo que, for example, por exemplo, I know a friend who says that when he was growing up, he noticed his father would be on a trip. He would see his father go off for a trip. Ok, eu tinha um amigo que sempre observava que quando seu pai ia numa viagem, saía para viajar. And he noticed that his mother always packed his father's suitcase for the trip. E ele notou que a sua esposa, ou seja, a mãe desse rapaz, que a mãe cuidava e preparava a mala para o seu marido. So many years later, when my friend was married, bem, anos depois, quando esse jovem que era casado também, he was going on a trip. Ele estava se preparando para ir numa viagem. And he just assumed that his wife would pack his bag for him. Ele simplesmente estava assumindo porque a sua mãe fazia a mala para o papai que a esposa ia fazer para ele. And so he's getting ready to go out the door. E agora ele está se preparando para sair, está na porta. And he says to his wife, "You didn't pack my bag?" Ele olhou para a mulher, o que aconteceu? Cadê a minha mala? No, why would I pack your bag? A esposa perguntou, por que devo eu empacotar a sua mala? Well, my mother always packed my father's bag. Bem, na minha casa, minha mãe sempre fez a mala para o meu pai. Well, she said, but the woman said, I used to watch my father go on a trip. Mas a jovem esposa dele, ela também disse, eu observava meu pai, ele também ia nas viagens. And he always packed his own bag. E ele sempre empacotou as malas dele mesmo. So I just thought that's what happened in a marriage. Bem, eu achei que isso é o que acontece normalmente dentro do matrimônio. You pack your bag, I pack my bag. Você empacota a sua mala e eu empacoto a minha. So communication's important. Comunicação é algo de grande importância. Now let me give you a really bad story about me and communication. Deixa eu contar uma história bem interessante com relação à comunicação, muito ruim a respeito de mim. When my youngest son had just finished his first year of high school. Quando o meu primeiro filho terminou seu primeiro ano no colegial.
he played on a basketball team in the United States. Ele jogava num time de basquetebol nos Estados Unidos. It was one of the best teams in the whole country of the United States. Era dos melhores times nos Estados Unidos em geral. And the reason they were so good is they had a guy on their team that was this tall. A razão pela qual eles eram muito bons, porque tinha jovem muito alto nesse time. And this guy later played 12 years in the National Basketball Association. E porque ele era tão grande e alto, ele jogou na NBA por 12 anos. And made millions and millions of dollars. E ganhou milhões e milhões de dólares. So they had a really good team. Eles tinham bom time. Now in April, before the next school year, the next basketball season. Bem, no mês de abril, ou seja, antes da iniciação do ano escolar que inicia-se em agosto, the basketball coach, who was a member of our church, was talking with me. E o técnico do time de basquetebol que ia à minha igreja estava falando comigo. And he said, I believe we can have a really good team next year. Esse técnico disse, acredito que vamos ter um time muito bom em agosto. But we're missing one more player. Bem, a verdade é que nós está faltando um bom jogador. If we could get one player about this tall, I think we'd be really good. Bem, o técnico disse, se nós conseguirmos um jogador bem alto. And I know a coach in Australia who says he's got a boy who will come to school here. E o técnico disse, eu conheço um técnico lá na Austrália e ele conhece um jovem bem grande que pode vir jogar para nós. I really wish he could come as an exchange student. Aí o técnico disse, eu gostaria que ele seria um estudante de intercâmbio. But we'd have to have some place for him to live. Mas ele vai precisar de um lugar para ficar. Here's where I made my mistake. Aqui é onde eu fiz o meu erro. I said, without consulting my wife, eu disse a ele sem consultar a minha esposa. We'll take him. A gente aceita ele na minha casa. He said, great. Ótimo, diz o técnico. This was April. Isso daí foi em abril. I totally forgot about it. Eu completamente esqueci. Now in August. Agora agosto chegou. Just before the new school year starts. Antes da escola começar. I'm talking with the coach after church. Eu estou falando com o técnico depois da igreja. He says the boy from Australia will be here next week. Ele disse para mim, o jovem da Austrália está chegando aqui a semana que vem. I said, okay. Ok, eu disse. Then he goes, as he's leaving the church, he's talking to my wife. Assim a gente estava saindo da igreja, ele aproximou-se e estava falando com a minha esposa. You see, I sort of forgot to tell her what we were going to do. A verdade é que eu esqueci de dizer a ela o que a gente ia fazer. So the coach is talking to her. Bem, o técnico está lá falando com ela. And he says, I am so thankful that you are going to have this boy from Australia live with you for a year. O técnico diz à sua esposa, eu estou tão feliz e agradeço pela oportunidade de receber esse jogador da Austrália na sua casa. Now my wife was very gracious. A minha esposa é bem graciosa, gentil. She gave no appearance of being upset. Ela não deu aparência nenhuma de estar triste ou irritada. But on the way home from church. Mas quando nós começamos a dirigir para ir para casa, it was not good. Não foi coisa boa. She said, did you invite a boy to live with us for a year and you didn't ask me about it? Ela disse, você convidou esse jovem da Austrália para vir morar na nossa casa por um ano sem falar comigo? Yes, but I didn't think you'd mind. Bem, eu estava pensando que você não ia se importar. Not a good move. Não uma boa situação. Now it turned out very well. Bem, a verdade é que depois de tudo isso, foi tudo bem no final. He was a wonderful young man. We enjoyed having him. Era um jovem muito bom e foi um prazer tê-los conosco. But I've got lots of those stories, unfortunately. A verdade é que eu tenho muitas histórias como essa. Because you see, I travel a lot in what I do. Bem, o que eu faço eu viajo bastante nas coisas que eu faço como evangelista. Now I'm much better about it now, but I used to be really bad. Bem, a verdade é que agora eu estou um pouquinho melhor, mas eu era muito ruim. When somebody would invite me to come preach, I'd say, yes, I'll do it. Bem, quando alguém me convidava, venha pregar na minha igreja. And I write every week. There's an email that goes out about my schedule where I'll be in the country or the world. Bem, eu escrevo e-mail e mando aos meus to the family or to friends. To everybody on my list. Bem, todo o pessoal que está na minha lista de e-mail, eu mando esse e-mail aonde que eu vou me encontrar aquela semana. On more than one occasion, my wife says, I did not know you were going there.
E aí, muitas vezes a minha esposa se aproxima. Eu não sabia que você está indo lá. Oh, I should have told her. Mas eu devia ter falado para ela. Now I'm much better now, but that was a real problem. Bem, isso daí foi um problema no passado. Hoje eu sou um pouquinho melhor. And here's what I would tend to do. Aqui é uma tendência, o que eu fazia de primeiro. By the way, did I tell you I'm going to this place? Eu tinha uma forma de falar e eu aproximava dela e falava assim, você sabia que eu vou estar indo em tal lugar? And so that would be a problem for us. Bem, era um problema para nós. So there has to be open communication. Tem que ser uma porta aberta em comunicação. Now, I would imagine if you're married, you fall in one or two categories. Bem, eu acredito se você é casado, existem duas categorias, você segue uma ou outra. I've noticed that in marriages, opposites tend to attract. Interessante que dentro do matrimônio, pontos extremos, positivo e negativo, se atraem. For example, my wife is an extrovert. She's very outgoing and very, very fun to talk to. Bem, a minha esposa é uma mulher aberta e gosta de conversar e vai a qualquer pessoa conversando. And so for her to sit for long periods of time and not have anybody to talk to is very difficult for Bem, her. para ela ficar sentada e escutando o tempo todinho sem ter alguém para conversar é uma coisa difícil para Now, on ela. the other hand, I'm more of an introvert. Bem, eu já sou diferente, eu sou introvertido. I can sit for days and read and write and not have anybody around me and I'm fine. Eu posso ficar dias e mais dias sentado, lendo, estudando e não me perturba. So we're very different in that way. Nós somos diferentes nesse aspecto. Also, I like to get up very early in the morning. Bem, eu também gosto de levantar bem cedo, 4 horas da manhã. I usually get up at 4. What's that? That's it, go on. I usually get up at 4 o'clock in the morning. Geralmente eu levanto às 4 horas da manhã. And my wife likes to sleep later. E a minha esposa gosta de dormir mais tarde. So a lot of times when I wake up at 4 o'clock in the morning, Muitas vezes quando eu levanto às 4 horas da manhã, and she gets up maybe an hour or two later, e ela acorda 2 horas depois, she's real sleepy. ela está dormindo em pé. She kind of sits there for a long time. Ela tem que ficar sentada bastante tempo para poder acordar. But I'm very animated. Mas eu sou energético. So I'm talking like this, real loud. Eu já estou falando alto e gritando. And she says, would you please be quiet? Por favor, dá para você ficar calado? I've got to wake up. Eu preciso acordar primeiro. Now, on the other hand, when it's at nighttime, Bem, aí quando é de noite, about 10 o'clock at night, I want to go to 10 sleep. horas da noite, My wife is very animated. ela está viva, sorridente e falando. So she wants to talk. Ela quer começar a conversar e falar. So we're just different. Nós somos opostos. And I bet you're that way too in Bem, your com marriage. certeza tem alguém desta mesma Right? forma e Okay. maneira dentro do Alright. matrimônio. But here's another way we're different. Bem, existe uma outra forma pela qual nós somos diferentes. In a marriage, usually there's one person that will just speak about the difficulty right up front. Existem dois tipos de pessoas. Logicamente, uma pessoa encara o problema na hora e conversa a respeito do problema. And the other person will avoid confrontation. E a outra pessoa, logicamente, está evitando confronto. They just don't want to confront the issue. Eles não querem estar conectados com o assunto, ou seja, um confronto. Now, I know that cultures are different, Eu sei que culturas são diferentes. but I would imagine that's true here, at least to some degree. Provavelmente é igual aqui no Brasil. Yeah. So my wife is one who will tell me right up front what she thinks. Bem, a minha esposa não perde tempo, ela me fala na cara exatamente o que está pensando. I never have to wonder where I stand with her. Eu não preciso ficar preocupado aonde quer que eu me encontro com essa minha mulher And agora. on the other hand, I would like to just forget about it. Bem, no outro lado eu gostaria de esquecer o que ela está. I just don't want the confrontation. Eu não quero confronto. I just want any problems. Eu não quero problemas. But you can't function that way. Mas você não pode continuar funcionando desse jeito. You have to sit down and communicate. Você tem que sentar e comunicar-se. So let's look at each one of these commands. Bem, vamos observar cada um desses mandamentos do apóstolo Paulo. In verse 25, Em versículo 25. the apostle says, therefore, laying aside falsehood, speak Bem, truth, o each one apóstolo of you. Paulo nos dizendo que nesse momento coloque ao lado a falsidade. Speak truth, each one of you, to his neighbor. Fale a verdade para com seus vizinhos. Now, how do we apply that in marriage?
Como é que nós podemos fazer a aplicação desse versículo dentro do matrimônio? This is where wisdom comes in. Aí é onde que a sabedoria entra no campo. Because if you look just at that one verse, Se você ler somente este versículo, you might think you have a license to say just anything that's on your mind. bem, às vezes você pensa que você tem licença para falar o que você quiser que está na sua mente. But you know, in Proverbs it says a gentle answer turns away wrath. Bem, a verdade é que em Provérbios nos diz, se você tem uma resposta doce e saudável, a ira sumirá ou And desaparecerá. a harsh word stirs up anger. E logicamente palavras duras causam irritação. And gentle words are like settings of silver and gold. Explain the silver and gold part. Gentle words E palavras gentis are like a diamond in a setting of gold. é como se fosse um diamante entre bastante ouro. So to speak the truth in love Para falar a verdade doesn't mean com amor, I can say anything. não quer dizer que você pode falar o que você quiser. For example, if my wife comes home with a new hairdo, Bem, se por exemplo, se a minha esposa vem para casa com um penteio diferente em seu cabelo, um arranjo diferente no cabelo, and she says, "What do you think? Do you like it?" e ela olha para mim e pergunta, você gosta? And maybe I really don't like it. Bem, a verdade é que talvez eu não goste. I could speak the truth in love. Eu poderia ser verdadeiro e falar a verdade com amor naquele momento. I could say that is awful. Eu podia falar para isso aí, é feio demais. But that's not really a wise thing to do. Mas isso aí não é uma coisa sábia para falar. I'd probably need to be a little softer with my words. Eu acho que eu devo ser um pouquinho mais mole ou sensível com as minhas palavras. And so it's also like this. When you got married a number of years ago, Quando você se casou há vários anos atrás, you probably were a little thinner than you are now. provavelmente você era um pouquinho mais magra ou mais magro. And so now maybe you see your spouse putting on a little weight. Bem, você observa seu esposo ou a esposa colocando um pouquinho de... Now, I guess speaking the truth in love could mean this. Se falar a verdade em amor é isto, You sure are fat now. agora você está falando essa palavra, agora você está gorda ou gordo. Not a good idea. Não é uma coisa boa. You don't want to say that. Você não quer falar isso. So speaking the truth means that you show kindness Falar a verdade quer dizer que você está mostrando bondade and respect. e respeito. But you must speak to the issues at hand. Mas você deve discutir e colocar na mesa os problemas que se encontram. Sometimes the spouse will hold things in. Às vezes as esposas ou esposos têm uma tendência de segurar aquele algo importante para eles mesmos. And they will not confront the issue. E eles às vezes não têm uma tendência de compartilhar o problema que está tendo em si. And the couple might go along what they think is peacefully for many, many years. Muitos casais estão vivendo as suas vidas num momento como se tivesse paz. But then the problem explodes. Aí de repente esse problema que está dormente explode como um vulcão. We had a couple in our church who were about 65 a number of years ago. Nós tínhamos um casal em nossa igreja que tinha 65 anos de idade. They were very nice people. Ele era gente muito gentil, gente boa. The woman was a very well dressed and well kept woman. Esta senhora se vestia muito bem, maquiagem muito bonita, bem tratada. Very well mannered, very sophisticated. E um comportamento muito bom, bem sofisticada. And one day I got a phone call. E um dia recebi um telefonema. She had an emotional and psychological breakdown. Ela teve um ataque emocional e psicológico. She had totally lost her mind. Ela totalmente perdeu a sua mente. And I was stunned. I couldn't believe it. Eu fiquei chocado e eu não acreditava. But then as I began to look into the situation and give counsel, Bem, aí através de aconselhamento eu comecei a observar o que é que tinha acontecido. I realized that while her husband was a nice man, Bem, eu descobri que mesmo que o marido era um bom marido, uma When it- boa pessoa, when it came to career decisions, he made them by himself. bem, a verdade quando chegou com relação ao seu trabalho, oposição, He was an airline pilot.
Ele tomava todas as decisões, ele era um piloto de uma linha aérea. And he would take a new job and move his family to one part of the country. E quando ele recebia uma informação da companhia para mudar para outra cidade, ele simplesmente ia. He never consulted his wife. Ele nunca falava com sua esposa e comunicava a ela. And she never said, I don't want to do that. E ela nunca falou, eu não quero fazer isso. And ladies, you know how it is. You love to be with your friends. Bem, a verdade é que vocês, jovens, senhoras, vocês gostam de estar com suas amigas. It's very hard for women to uproot and move somewhere else. É uma coisa bem difícil quando uma mulher coloca raízes e tirar e sair e mudar para outro lugar rapidamente. Men usually don't have a problem with that. Homens geralmente não têm esse problema de raízes. They take another job in another city. Eles pegam o serviço em outra cidade. They forgot what's past. They're just moving on. Bem, eles simplesmente esquecem o passado e vai em frente. And the wife is grieving over the friends that she lost. Logicamente, a esposa começa a ficar ofendida pela perda das amigas que ela tem. Well, this had happened a number of times over many, many years. Bem, quando isso está sucedendo várias vezes no passar de muitos anos, she never addressed the situation with her husband. Ela nunca trouxe esse problema perante ao seu marido para conversar ou comunicar-se. She never said, I don't think we should do this. Ela nunca falou, eu acho que a gente não deve fazer isso. And he was totally unaware of her problem. E ele não estava ciente dos problemas que ela tinha. What she should have done is to speak with him directly about it. O que ela deveria ter falado ou falado com ele claramente perante a ele. Can we really think this through? Is this a good move for us? Ela devia perguntar, será que isso daqui seria uma boa decisão para nós? Now, as a loving husband, he would listen to her. Bem, se ele fosse um marido romântico e carinhoso para com sua esposa, ele o escutaria. I'm not saying that if she didn't want to do it, that he would just say, okay, we won't do it. Bem, não quer dizer que ele falaria para ela, se você não quer fazer, nós não vamos fazer. But he should listen to her. Mas pelo menos ele devia dar ouvido à sua esposa. Because she loves him. Porque ela ama a ele. But he didn't do that. Mas ele não fez isso. And problems arose. E logicamente problemas começou a ferver e subir. Here's a very important point about communication. Bem, aqui está um ponto muito importante com relação à comunicação. When a problem arises, quando um problema surge, you must deal with it immediately. Você tem que botar na mesa e discutir o assunto rapidamente. Here's a practical thing that helps my wife and me. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem prática que ajuda eu e a minha esposa. Every Monday morning before I go to my office, toda segunda-feira pela manhã, antes que eu vá ao meu escritório, we sit down with our schedules and we look at what we're going to do for the next week and the next month or nós two. sentamos com a nossa agenda e nós vamos ver o que nós vamos fazer durante a semana ou durante o mês. And I've also learned when I'm given an invitation to go speak somewhere, bem, when I have been given an invitation to bem, preach quando eu somewhere, recebi um convite para ir ministrar em algum lugar ou algum outro lugar, I say, let me get back to you in the next day or two. eu aprendi a falar assim, olha, eu volto a falar com você daqui um dia ou dois. I need to clear it with my wife. Eu preciso que as cartas estejam brancas e claras com a minha esposa primeiro. Almost without exception, my wife says, yes, of course, go. A maioria das vezes, quase com 100%, ela aprova e diz sim. She just wants to know what's going to happen. Ela simplesmente quer ficar informada do que é que está acontecendo. And that is not too much to ask. Isso não é uma coisa muito grande que você está fazendo demanda. So you've got to communicate. Você tem que comunicar. And you have to be together, united. Vocês têm que estar juntos e unidos. Especially on child rearing. Principalmente com relação à criação dos nossos filhos. And on money issues. E também com relação a finanças, dinheiro. We'll talk about those things later. Nós vamos falar isso a respeito disso depois. But the next point about communication follows from the next verse. Bem, o próximo ponto com relação a uma comunicação está no próximo versículo. Be angry, yet do not sin. Bem, possa ter raiva ou ira, mas não peque. Do not let the sun go down on your anger. Não deixa que o sol abaixe por causa da ira. You'll notice that Paul says, be angry, but do not sin. Note que o apóstolo Paulo está dizendo, esteja com raiva ou irritado, mas não peque. That means there is a legitimate anger.
Bem, a verdade é que a ira ou a raiva está presente. Ele não está falando que não está presente. Jesus was angry when he cleansed the temple. Jesus estava com ira, com raiva contra os fariseus quando ele limpou o templo. Jesus was angry with the Pharisees when they were upset with him healing a man on the Sabbath. Também Jesus estava bravo com os fariseus quando ele teve confronto com eles. There is a righteous anger. Existe essa raiva ou essa ira dentro da justiça. When we see children molested or abused in some way, we should be angry about Quando that. nós vemos crianças que são abusadas ou molestadas, nós temos que ficar frustrados e bravos com situações como essa. So you understand there is a righteous anger. Bem, vocês entendem o que quer dizer essa ira? But most of the time our anger is not warranted. Bem, give me a warranty there. It's not biblical. Bem, a maioria das vezes essa ira, essa raiva que nós temos não é dentro dos conceitos bíblicos. We're angry because somebody has offended us. Às vezes nós estamos com raiva ou com ira porque alguém nos ofendeu. So Paul says, be angry, but don't sin. O apóstolo Paulo diz, esteja com raiva ou com ira, mas não peque. Do not let the sun go down on your Não anger. deixe o sol abaixar sobre você com a ira. Now what does he mean by that? O que é que ele está dizendo com isso? I guarantee you, if you're married, you have conflict. Bem, eu tenho certeza que se você é casado, você tem conflito. If you say you don't have conflict, Se você diz que você não tem conflito, you're either lying ou você provavelmente está mentindo, or you're just not admitting what's going on, ou você não quer reconhecer o que está acontecendo, or you've given up. ou você já desistiu desse matrimônio. There is conflict when two people live together. Quando duas pessoas estão convivendo juntos, conflitos é parte da vida. So how do you deal with the conflict? Bem, na verdade, é como é que nós resolvemos o conflito. Deal with it quickly. Bem, resolva esse conflito imediatamente. Don't let the sun go down on your Não anger. deixe que passe a ser noite. When you have a conflict, Quando você tem um conflito, and let's say you're on the phone and when you're at work and your wife's at home, e você está no telefone e ela se encontra, você está no trabalho e ela se encontra em casa. you should say, okay, tonight after the children are in bed, we're going to sit down and talk this out. Você deve dizer à sua esposa, amor, quando eu chegar em casa à noite, nós vamos conversar. And I recommend that people have a conference table, as it were, to sit down and work things out. A verdade é que talvez você precise de uma mesa, sentar, aonde que você vai ter essa conferência. That conference table might be the kitchen table. Essa conferência, essa mesa, talvez pode ser a mesa da cozinha. But you say, okay, at 8 o'clock we're going to sit down, we're going to talk this through. Bem, hoje à noite, às 8 horas, nós vamos conversar a respeito desse conflito que estamos tendo. And you say, now, what did you mean by this? Eu não entendi o que é que você quer dizer com relação a isso que você estava falando. What were you feeling when I said that to you? O que é que você estava se sentindo quando eu falei para você? And men, what you've got to learn to do is to listen to your wife. O que você tem que fazer como homem é aprender a ouvir a sua esposa. Now here's the way men are. Deixa eu te falar para você como homem é. The wife brings up a problem, A mulher apresenta para você um problema. and the husband's trying to figure out one or two things he can do to make it go away. Bem, ele tenta uma, duas vezes como é que ele vai achar uma resolução para que isso desapareça. And then when you say, okay, this is what you needed, if you do this and this, all will be well. Bem, eu acho que se você fizer isso, vai tudo tá bem. And that frustrates the wife. Isso daí, logicamente, a frustrada fica a sua esposa. She was not necessarily looking for a solution. Bem, ela provavelmente não estava em busca de uma solução. She wanted you just to listen to her. Talvez o que ela queria era simplesmente escutar você. Hear what she has to say. Escute o que ela está falando para você. But you deal with it quickly. Mas resolva isso rapidamente. You remember I told you that I'd like to go to bed early. My wife likes to stay up late. Lembra que eu falei para vocês, eu gosto de dormir cedo e a minha esposa gosta de dormir tarde. So early in our marriage, we had a conflict. Bem, no início do matrimônio já começou o problema. And it was about 10 o'clock at night. Era 10 horas da noite. That's my bedtime, remember I told you that. 10 horas é a hora que eu gosto de ir dormir. My wife said, we've got to deal with this problem. A minha esposa diz, a gente tem que resolver esse problema agora. Well, she's wide awake. Bem, ela está totalmente acordada. I'm getting sleepy. Eu estou com sono. Let's deal with it tomorrow morning. Aí eu falei para a gente conversa a respeito disso amanhã cedo. No. Paul says we can't let the sun go down in our anger. Não. O apóstolo Paulo diz, não deixa o sol cair. Vamos resolver agora.
Ah, So we talked for 2 hours nós estivemos conversando por 2 horas. and finally resolved it. Finalmente resolvemos. And that was the right thing to do, E foi a coisa correta que deveria ser feito. although I was pretty sleepy. Mas a verdade é que eu estava dormindo. But you have to deal with the issues. Você tem que entrar e tentar resolver os assuntos que sucedem. And now why is that? E por que é isso então? Because of the next command he gives. Porque o próximo mandamento que o apóstolo Paulo nos dá, Do not give the devil an opportunity. não dê ao demônio uma oportunidade. You don't want to open up the possibility of the devil coming in and bringing destruction to your marriage. Você não pode dar uma oportunidade que o Satanás possa entrar e arrebentar o seu matrimônio. Let me give you 2 illustrations. Deixa eu dar 2 ilustrações para vocês. Now I'm really not a cat lover. Sinceramente, eu não gosto de gatos. We've always had dogs. Nós sempre tivemos cachorro. So a number of years ago we had a cat hanging around our house. Há uns anos atrás tinha um gato que estava ao redor da minha casa. Now I said to my wife and children, do not feed the cat. Eu disse à minha esposa e a meus filhos, não dê comida para esse gato. Because if you feed the cat, he's going to think he belongs to us now. Bem, se você começa a dar comida para o gato, ele vai pensar que você é o mestre dele. Well, somebody must have fed the cat. Alguém deu comida para esse gato. Because he's hanging around the house. Ele começou a ficar ao redor da casa. The next thing I know, he's actually in the house. A verdade é que a próxima vez que eu vi, já estava dentro da minha casa. He's taken up living in the house. Ele já entrou dentro de casa e passou a ser dono da casa. We gave him an opportunity. Nós demos a ele uma oportunidade. And he took advantage of E it. ele tomou vantagem da situação. But then a more serious example. Bem, num exemplo mais sério agora. About a year ago, my wife was upset because I was neglecting her. Bem, há um ano atrás, a minha esposa estava bem triste porque ela se sentiu negligida. And so I left the house and we really had not resolved the conflict. Bem, eu saí de casa e a gente não tinha resolvido esse conflito. So on my way to my office, I stopped off at a coffee shop to read and drink some coffee. Bem, eu estava indo para o meu escritório e no processo passei em frente de uma padaria, estava tomando um café. And all of a sudden, a woman I didn't know came after me. E de repente uma mulher que eu nem conhecia veio atrás de mim. And nothing happened. I thank God for that. Graças a Deus, essa mulher que eu não conhecia, nada aconteceu entre nós. But I was vulnerable Mas naquele momento eu estava vulnerável. because the devil had an opportunity. Porque o Satanás teve uma oportunidade de entrar no nosso matrimônio. Because I didn't think I was getting the respect that I deserved. Porque eu comecei a pensar que a minha mulher não estava dando o respeito que eu necessito ou que eu mereço. And my wife did not think she was getting the love that she deserved. E ela também estava pensando da mesma forma, que ela não estava recebendo o amor que necessitava. Now, thankfully, God overruled our folly. Bem, graças a Deus, damos ao Senhor porque Ele conquistou as nossas falhas. But we need to deal with those issues. Mas nós temos a necessidade de botar na mesa essas dificuldades e discutir. You don't want to give the devil an opportunity. Nós não devemos dar uma oportunidade ao Satanás. One of the most significant ways the devil has an opportunity in a family Um dos pontos mais fáceis que o Satanás tem a oportunidade de entrar na família is through pornography. é através da pornografia. 70% of the men in America regularly go to pornographic websites. A verdade é que 70% dos homens nos Estados Unidos têm uma tendência de entrar no website da internet em busca de pornografia. And 70% of men in evangelical churches go to pornographic A websites. verdade é também que até 70% de homens de igrejas evangélicas vão na internet para a busca de programas pornográficos. This is a real problem. Isso aí é um problema seríssimo. It's giving the devil an opportunity in the family. Está dando uma oportunidade ao Satanás para entrar na sua família, no seu matrimônio. I've counseled enough men and their wives to know it's devastating. Eu fui conselheiro de muitos homens e mulheres e eu vi como isso faz uma devastação na família. I would not be surprised to hear of men here today who are battling this problem. Bem, eu não ficaria surpreso se você, como homem que está aqui presente, tem esse problema ou teve esse And problema. if you are, let me urge you to go to your elders and your pastor and try to get some help. Mas a verdade é, se você tem esse problema, você deve aproximar-se os líderes da igreja
para a resolução desse It is problema. a very strong addiction. É uma adição, ou seja, um hábito contagioso. And it will destroy you. Isso vai lhe destruir. So don't give the devil an Não opportunity. dê o Satanás uma oportunidade. Then he goes on to say, let him who steals steal no longer. Aí o apóstolo Paulo continua e nos diz, aquele que rouba, não roube mais, But rather let him labor with his hands, mas deixe que ele trabalhe com suas mãos, so that he might have something good to share with those who are in need. para que você possa compartilhar com outros que têm necessidade. Men, in the context of your work, Bem, homens, dentro do contexto do seu trabalho, be honest. seja honesto, Be faithful to your company. seja fiel à sua companhia ou ao seu trabalho, Work hard. trabalhe severamente, duramente, Show up at work at the right time. apareça para trabalhar no horário correto, Work the whole day. trabalhe o dia todo, Don't steal from your company. não roube da sua companhia. Now, I know that you have in your country a lot of corruption, Bem, nós sabemos que aqui nesse país existe muita corrupção. and we have it in my country as well. No meu país também tem. We have a lot of corruption in the government, Nós temos muita corrupção dentro do governo and there's also corruption in business. e corrupção dentro da área comercial. I know it's part of the culture, Eu sei que é parte da cultura. but Paul says, let him who steals steal no longer. O apóstolo Paulo simplesmente enforça aquele que rouba, pare. Now remember, Paul's talking to believers. O apóstolo Paulo está falando com crentes. These people used to be thieves, E, logicamente, essas pessoas eram ladrão. but now they're followers of Jesus. Mas agora eles são seguidores de Jesus. He says everything's supposed to change about you. Agora tudo tem que mudar com relação a você. You may have stolen before, No passado você roubava, but don't do it now. mas agora não pode. Work, Trabalhe, gain wealth, fique rico, in order that you might share it with those who have need. para que você possa compartilhar com aqueles que têm necessidade. Now, in the context of marriage, it means this practically. Bem, dentro do contexto do matrimônio, na área prática, Men, you are the breadwinners. a verdade é que você é o homem, você é o ganhador do pão. It is your responsibility to provide for your family. É a sua responsabilidade de fazer a provisão para a sua família. Now, increasingly, women work in America, and even though they have families. Bem, ultimamente, talvez não só nos Estados Unidos, mas aqui a mulher também trabalha. And I'm not opposed to that as long as it does not conflict with her primary job. Bem, eu não sou oposto a isso, contanto que não tenha contradição. Her primary job is to help her husband and to rear the children. O trabalho principal da esposa não é ganhar o pão, e sim contribuir no crescimento da vida dos filhos. But you'll notice in Titus chapter 2, E nós devemos notar que em Tito, capítulo 2, Titus is instructing older women to teach younger women. o apóstolo Paulo, através de Tito, está dando instruções para que as senhoras idosas ensinem as jovens. And among other things, he says that you're to love your husbands. E também mais uma palavra de Tito, capítulo 2, que você ame os seus maridos. And you're to work at home. E que você deve trabalhar em casa. So clearly Paul has that in mind. Claramente o apóstolo Paulo tinha isto em mente. But I'm not saying a woman can't work Não outside the estou home. dizendo que a mulher não pode trabalhar fora de casa. But here's the problem for men. Aqui é o problema para o homem. I think I mentioned this last night. Acho que mencionei ontem à noite. Men have a tendency to step back into neglect. A verdade é que o homem tem uma tendência de se regredir e se afastar da responsabilidade. If when a couple gets married, Quando um casal se casa, before they have children, antes de ter filhos, and the woman has a really good paying job, a mulher tem um bom trabalho que ganha bem. they tend to get accustomed to that double paycheck. Eles estão acostumados a um salário duplo dentro da sua casa. And maybe the woman's making more money than the husband is. A verdade é que talvez a mulher ganhe mais dinheiro que o marido. There's something inherent in men and their fallen nature Existe uma natureza que está dentro do homem porque ele é um homem caído. to just back up Ele tem uma tendência de se and to let the afastar, né? Se regredir wife go ahead and make all the money. e permitir que a sua esposa vai trabalhar e ganhe o dinheiro. I tell men all the time, Eu digo aos homens o tempo todo, your job is to provide for your family. a sua posição e a sua responsabilidade é ser um provedor para a sua família e esposa. Don't steal from your wife's emotional and spiritual well-being. Não roube da sua esposa emocionalmente. Because here's what happens.
Aqui é o que acontece. The woman goes to work and she works 10 or 11 hours a day. Bem, essa mulher vai trabalhar, fica trabalhando 10, 12 horas ao dia. Between the work and the travel and so forth. Entre o trabalho e a viagem de ida e volta. And she comes home at night and they've got 1 or 2 children. E ela vem para casa à noite e tem 1 ou 2 filhos. Guess who's going to be doing most of that work at night? Adivinha quem que vai estar cozinhando, limpando em casa quando chega em casa? The wife. É a mulher, a esposa. The husband's not going to do it. O marido não vai fazer isso. It's a rare husband who will take up that initiative. Raramente é o marido que toma essa iniciativa. And besides that, the woman has those maternal instincts. She wants to do that. Bem, logicamente, ela tem esse instinto materno que ela tem a necessidade de fazer isso. So here's what I tell men. Aqui é o que eu digo aos homens. If you're having financial trouble, Se você está tendo dificuldade financeira and your wife is at home with little children, e sua esposa está em casa com os filhinhos pequenos and you don't have enough money, e você não tem dinheiro suficiente, go find a second job. marido, vai procurar um segundo serviço. Because your wife's primary role is to rear those children. Porque a responsabilidade principal da sua esposa é ajudar a criar os filhos. There's nothing more important that she could be doing. Não existe coisa mais importante que a criação dos filhos. A husband must be willing to sacrifice for his wife. O marido tem que sacrificar-se totalmente para a sua esposa. I remember many years ago, Muitos anos atrás, when I was not pastoring a church, quando eu não era pastor de uma igreja ainda, I was doing the kind of ministry I'm doing now. eu estava fazendo um trabalho de ministério como eu faço hoje. But then I had to raise my financial support like a missionary does. Bem, aí eu tive que fazer um levantamento de fundos, como os missionários fazem. And there were many months I did not have the full amount of pay coming in. E a verdade é que muitos meses se passaram e eu não tinha dinheiro suficiente. I had a wife and 3 children. Eu tinha uma esposa e 3 filhos. I had to provide for them. Eu tinha que fazer a provisão para eles. So what did I do? O que é que eu fiz? I would do my ministry in the morning. Eu fazia o meu ministério, eu trabalhava pela manhã no ministério. And I might have a suit on as I'm teaching a Bible study. Talvez eu tinha um terno, estava ensinando estudos bíblicos. But I'd come home at 1 o'clock. Eu vinha para casa 1h I'd put on old painting clothes and then I'd go paint a house. e eu colocava uma roupa bem velha e suja e ia pintar casa. I had to provide for my family. Eu tinha que fazer a provisão para minha família. I couldn't put that off of my wife. Eu não podia forçar isso em minha mulher. She's at home with 3 little children. Ela está em casa com 3 filhos. It's my job. É minha responsabilidade. So we don't want to steal. Nós não queremos roubar. Then he goes on to say, let no unwholesome word proceed out of your mouth. Ele também, agora o apóstolo Paulo, lá em Efésios, que palavras saudáveis que não saem dos seus lábios. But only such a word that is good for edification. Somente palavras que podem serem para edificar. According to the need of the moment. De acordo com a necessidade do momento. That it may give grace to those who hear. E que seja graça aos que estão ouvindo. How we fail on this one. Como é que nós falimos e caímos nesta área? Do you notice what he says? Note o que ele está dizendo. Let no unwholesome word. Que palavra nenhuma que não seja boa. Proceed out of your mouth. Saia da sua boca. Never do that. Nunca faça isso. Never allow harmful words to come out of your mouth. Nunca deixe sair palavras ofensivas da sua boca. There are certain things you should never say in your marriage. Tem certas palavras que você nunca deveria falar dentro do seu matrimônio. Listen very carefully. Escuta cuidadosamente. Sometimes you become frustrated and angry. Às vezes você está frustrado e com raiva. But you should never say, você nunca deveria dizer, I do not love you anymore. E você não deve dizer, eu não te amo mais. You should never say, você nunca deve dizer, I want to divorce you. Eu quero divorciar você. You should never say, você não deve dizer, my parents were right, I should not have married you. Meus pais estavam corretos, eu não devia ter casado com você. Those words are devastating. São palavras que fazem uma devastação nas nossas vidas.
Now you can be forgiven of those words, Bem, às vezes nós podemos ser perdoados por essas palavras, but you know how painful they can be. mas você sabe como são, como é que fere e como é que dói essas palavras. You're to speak only words that build up. Você deve simplesmente falar palavra que edifica, Kind and gracious words build palavras people up. boas e graciosas. That doesn't mean you can't deal with the issues at hand. Não quer dizer que você não está lidando ou cuidando dos problemas que se encontram. By all means you must do so. Eu acho que você deve lidar com os problemas, But we're not to speak words that tear people down. mas nós não devemos falar palavras que destroem ou cortam as pessoas. I've seen marriages that are destroyed by words. Eu já vi muitos matrimônios destruídos por causa das palavras. There's much more I could say, but we're running out of time. I got a few more things I need to say. Tem muitas coisas ainda que eu poderia acrescentar, mas o tempo está ficando escasso. The next command is, do not grieve the Holy Spirit. Bem, o próximo mandamento que o apóstolo Paulo está nos dando em Efésios 4, não ofenda o Espírito Santo, With whom you were sealed unto the day of redemption. no qual você foi selado para o dia da redenção. What does it mean to grieve the Holy O Spirit? que é que quer dizer ofender o Espírito Santo? The Holy Spirit is the third person of the Trinity. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. You notice I said he's the third person of the Trinity. Eu estou dizendo a terceira pessoa So da that, Trindade. so that means you can say things that offend the Holy Spirit. A verdade é que nós podemos falar coisas que ofendem o Espírito Santo. You can say things that grieve or embarrass the Holy Spirit. E nós podemos até falar coisas que ofendem ou traz vergonha ao Espírito Santo. So we're not to do anything that grieves the Spirit. Nós não devemos fazer coisa que ofende o Espírito Well, how Santo. do we grieve the Holy Spirit? Como é que nós ofendemos? Just go back to Ephesians 4 verse 1 Bem, vá lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 and read the whole chapter. e lê o capítulo todinho. And there's one command after another. Existe um mandamento um atrás do outro. Whenever you disobey a command of Quando God, você desobedece um mandamento do Senhor, you have grieved Him. você provavelmente ofendeu o Espírito Santo. And we do it all the time. E nós fazemos isso o And, tempo todo. and here's the beauty of the gospel. Aqui está a beleza do Evangelho. God forgives us as we repent. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Now, just as you could grieve the Holy Spirit, Da mesma forma que nós ofendemos o Espírito you can Santo, grieve your spouse. você também pode ofender a sua You can esposa. say something that embarrasses your spouse Você pode falar algo para a sua esposa que traz vergonha para ela. or hurts their feelings. Ou machuca os seus sentimentos. Now, when you do that, what should you do? Quando nós fazemos isso, o que é que devemos fazer? Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. Let's say that as you're walking out the door, husband, Por exemplo, você está saindo aí na porta como marido. and on your way to work, you say something cutting and disrespectful to your wife. E você está saindo pela porta da frente e você fala algo que corta como uma navalha a sua esposa. And you do not acknowledge what E you've done. você não reconhece aquilo que você fez. And you go on to work. E você vai trabalhar. You work all day. Trabalha o dia todo. You come home at night. Você vem para casa à noite. And even though it's very warm outside, Parece que está bem quente lá fora. you come into the house Você entra dentro de casa. and it's cold like in a refrigerator. Dá uma geladeira lá dentro como se fosse um gelo. In other words, your wife is cold towards Em outras palavras, sua palavra te congelou completamente. you. And she's not communicating with you. E ela não está se comunicando com você. And you say, did I say something wrong today? Aí você pergunta, será que eu falei alguma coisa errada para você hoje? Did I do something wrong? O que é que eu fiz de errado? You know what you did. Você sabe o que você fez. Ela disse, né? In other words, there's a wall between the two of Em you. outras palavras, existe uma parede de parte que divide no meio entre vocês. You've grieved your wife. Você ofende a esposa. Just as you can grieve God. Da mesma forma que nós ofendemos a Deus. Now, when you grieve God, what should you do?
Quando você ofende a Deus, o que é que você deve fazer? You come to God and you admit your sin. Logicamente, você vem ao Senhor e admite o seu pecado. God, I sinned against you by saying this. Deus, eu ofendi você em dizer isto a ti. Would you please forgive me? Por favor, me perdoe. And he will do so. E Ele o fará, Ele vai lhe perdoar. In the same way, when you offend your spouse, Na mesma maneira, quando você ofende a sua esposa, you must come and say, I sinned against you by saying this. você tem que dizer, eu ofendi você em dizendo isso a você, Or by doing that. ou fazendo isso. Would you please forgive me? Por favor, me perdoe. Now here's what I've observed. Aqui uma coisa que eu observei. Those are very hard words for me to say. São palavras dificultosas para eu dizer. I can say I made a mistake. É fácil dizer, talvez eu errei. That was poor judgment on my part. Talvez eu julguei isso mal. That was an accident. Foi um acidente. See what I mean? That's a little softer, isn't it? Isso aí é um pouquinho mais mole, as palavras mais gentis, né? But what I need to say, Mas o que verdadeiramente eu devo dizer, I sinned against you. eu pequei contra você. Please forgive me. Por favor, me perdoe. This is the beauty of the gospel. Isto é a beleza do Evangelho. God gives you grace. O Senhor nos dá a graça. God forgives. Deus perdoa. And your spouse will forgive too. E seu esposo ou esposa também o perdoará. When there's sincere contrition or grieving over your sin. Quando existe um coração de contrição com relação ao esposo ou à esposa. Now, two more commands, very quickly. Mais dois mandamentos do apóstolo Paulo aqui em Efésios. They're all important, but this one's very important. São todos importantes, mas este acredito que é de grande importância. Paul says, let all bitterness O apóstolo Paulo diz que todas as amarguras, and wrath and anger e que a ira, a raiva, and clamor and slander e bate-boca, be put away from you along with all malice. que tudo isso seja jogado fora de você, incluindo a malícia. Now, what does he mean by this? O que é que ele está dizendo com relação a isso? In the original Greek New Testament, there is a clear digression going on here. Bem, o que está acontecendo dentro da linguagem grega, existe uma decreção ou um abaixamento. Paul says, put away bitterness. Primeiro, coloque abaixo ou tira a amargura. Now, here's what happens. O que é que acontece? Your spouse says or does something to you that hurts you. Quando seu esposo ou sua esposa faz algo que realmente te ofende. And so a little seed of bitterness has been put in your heart. Uma semente pequenininha de amargura entra no seu coração. Now Hebrews says that we're to let no root of bitterness springing up cause trouble. Em Hebreus, as Escrituras nos diz para que não semente nenhuma de amargura venha em nossos corações. For by it many are defiled. Porque por causa disso muitos são destruídos. So when your spouse does something that hurts you, Quando o seu esposo ou esposa faz algo que te machuca, né? a little seed of bitterness is in your heart. E logicamente essa raiz ou essa semente de amargura entra ou penetra em seu coração. Now what should you do when that happens? O que é que você deveria fazer quando isso acontece? You should follow what the next commandment says. Você tem que fazer o que o próximo mandamento está nos dizendo. Therefore be kind to one another. O mandamento está dizendo, seja bondoso um para com o outro. Tender-hearted, forgiving one Que tenha um another. coração amoroso, perdoando um ao outro. Just as God in Christ also has Da forgiven you. mesma forma que Deus em Cristo Jesus nos perdoa. That's what you should do. Isso é o que devemos That fazer. is, your spouse owes you a debt. Bem, o seu marido ou esposa está lhe devendo algo. He should not have said or done that to you. Ele não deveria ter falado ou feito. But he did. Mas ele fez, ou ela fez. Now because God has forgiven you a debt you could never repay, Mas porque Deus o fez a você uma dívida que você não tem dinheiro para pagar, you have sinned greatly against him. você pecou imensamente contra ele. If at the age of 20 you lived a perfect life for the next 300 years Se você viver a vida perfeita os próximos 300 anos and did all kinds of things to help humanity, e fizer tudo quanto é ato de caridade à humanidade, you could still not pay off the debt you owe você não God. tem condição de pagar os atos pela qual o Senhor o resgatou.
perdoou. And God has forgiven you by the blood of E Jesus. Deus lhe perdoou através do sangue de Jesus. So what Paul is saying is because God has forgiven you this great debt, Bem, o apóstolo Paulo está dizendo, porque Deus em Cristo Jesus lhe perdoou, can you not forgive those who owe you a lesser debt? por que é que você não pode perdoar aquele que pecou contra você um pouco? So when your spouse Quando- says something that hurts you, Quando o esposo ou a esposa diz algo que lhe ofende, and you've got this root of bitterness in your heart, e você começa a ter essa semente de amargura no coração, what you should say is, I forgive you for what you o que said. você tem que dizer, e eu lhe perdoo. Maybe even in your own heart you just say, God, I forgive him for what he said or Até did. mesmo dentro do seu próprio coração você diz, eu vou perdoá-lo, Senhor. That means even though he owes me the debt, I'm going to write off the debt. Mesmo que ele está devendo algo para mim com relação ao perdão, eu vou perdoá-lo. But here's what we typically do. Aqui é o que realmente nós temos uma tendência de fazer. It's like when a seed is put in the ground. Como uma semente é plantada no chão, You water it, você joga água, put some fertilizer on it. um pouquinho de adubo, Any weeds around it, you pick the weeds out. alguns mate capim, você arranca. Another wait, you're thinking a lot about that seed. Você está pensando muito com relação àquela semente. And so that's what we do. É o que nós fazemos. We start thinking about what was said to us. Nós começamos, refletimos no que foi falado a nós. And the longer we think about it, the angrier we get. E quanto mais a gente começa a mastigar, mais com raiva começamos a ficar. So we're fertilizing the seed. Bem, você está botando fertilizante nessa semente. We're cultivating the seed. Você está cultivando essa semente. We're watering the seed. Está jogando água nessa semente de amargura. The next thing you know, that seed's now become a plant. É, essa semente começa a germinar e passa a ser uma planta. And then the plant continues to grow. E essa planta começa a crescer Then it becomes a tree. e passa a ser uma árvore. And a big, big tree. Uma árvore bem grande. But there's not just one root of bitterness. Mas não existe somente uma raiz de amargura. This happens all the time. Isso acontece o tempo todo. So if we continue to cultivate the bitterness, Se nós continuarmos a cultivar a amargura, we have a whole forest of bitterness trees. começa a ter uma floresta de amarguras em nossos corações. And that leads to the next thing. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. He says, let all bitterness and wrath. Que todas as amarguras e as iras e as raivas, Wrath is deep inside. essa raiva adentro de você, Nobody really knows it's there. ninguém sabe que está presente. Kind of like that woman I was talking about earlier who finally went crazy. Bem, Remember? como eu estava dizendo a respeito daquela mulher que ficou There louca da cabeça, was anger deep in her heart. vinha raiva dentro dela, lá no coração. Nobody really sees it. Ninguém consegue ver esta raiva no seu coração. But eventually it does begin to reveal itself. Eventualmente vai revelar-se. Usually by tone of voice. Já inicia-se através da tonalidade da voz. Or by body language. Ou expressões através do corpo. You know that you've got wrath in your heart. Você sabe que você tem a ira ou a raiva em seu coração. When your spouse says something to you and you go, Quando seu esposo ou esposa diz algo a você, você já reflete com sua face. you know, that body language. Aquela linguagem física. Let no bitterness, Não deixe a amargura, wrath, a ira, ou a raiva. or anger. A raiva agora. Anger is explosion. Raiva traz a explosão. It's no longer deep in the heart. Não é mais lá no coração profundo. It's not merely in the tone of voice. Não é somente na tonalidade da voz. Now it's demonstrative. Now you can see it. Agora é demonstrativo e todos podem ver. It's very obvious. É claro. But it goes even further. Bem, vamos continuar. He says, put away clamor. Go ahead, describe that. Clamor is words, verbal abuse. E também as palavras verbais que nós falamos, Yeah, screaming and yelling at each other. gritando e berrando um com o outro. But then the next one is slander. Bem, a próxima palavra é slander, ou seja,
caçoagem ou falando alguma coisa mal a respeito da pessoa. Now it's not just raising your voice at each other. Bem, agora não é mais simplesmente gritando ou levanta a voz um com o outro. The woman's now telling her girlfriends about her husband. Ela está no telefone, no celular e descrevendo a maldade da família aos amigos e às amigas e aos inimigos também. And the man is telling his golfing buddies about his wife. E logicamente ele está lá jogando golfe ou futebol e descrevendo que mulher ruim ele tem em casa. You notice it gets worse and worse and worse. A tendência é de ficar pior e pior. And then he says, put away malice. Bem, aí o apóstolo Paulo diz, põe a malícia. Malice basically means it's good for nothing. Bem, malícia quer dizer que não é nada, não é bom para o nada. When you've got that going on in your marriage, Quando você tem isso está existente no seu matrimônio, your witness for Christ is good for nothing. o seu testemunho para Cristo é bom para nada. In Colossians chapter 3, Em Colossenses capítulo 3, Paul says, husbands, love your wives o apóstolo Paulo nos diz, marido, amem a sua esposa and do not be embittered against them. e não seja amargurado contra elas. What are we supposed to do? O que é que devemos fazer? Only way is the Holy Spirit. A única maneira é através do Espírito Santo. I'll pick that up a little bit at the next session. Bem, na próxima sessão vamos pegar um pouquinho com relação a isso. We're over time. We've got to stop. Nós devemos parar que já passamos do tempo. Listen, before we quit though, Antes de nós terminarmos, deixa eu dizer isto. nobody here has a perfect marriage. Ninguém aqui tem um matrimônio perfeito. I certainly do not. Eu, com certeza, não tenho. Understand this. Entenda isso, porém, Even though things might be difficult, mesmo que as coisas sejam dificultosas, there's always hope in Jesus. nós sempre temos a esperança em Jesus Cristo. Jesus can help you. Jesus pode lhe ajudar. The elders and the pastor here can help you work through these O things. pastor e os membros do conselho podem lhe ajudar. Humble yourself before the Lord, Você tem que tomar uma posição de humildade perante o Senhor, because God resists the proud but gives grace to the porque humble. Deus resiste o orgulhoso, mas mostra misericórdia ao simples Amen. e o humilde. Amém? You want to say something? Pray? I'm going to pray. Let's pray. I'll pray. Vamos fazer uma oração para a encerração dessa etapa e depois voltaremos. Oramos ao Senhor. Pai, agradecemos, Senhor, pela sua santa palavra. E, logicamente, Senhor, é a sua palavra que entra, penetra os nossos corações e não retornará vazia. Peço a Ti nesse momento, Senhor, que através dessas palavras de Efésios capítulo 4, através do seu apóstolo Paulo, fale com os nossos corações, Senhor. Traga convicção em nossas vidas que se isso realmente é o que somos, Senhor, nos leve ao arrependimento, para que possamos mudar essa atitude, ter uma transformação em nossos corações. Porque da mesma forma que Cristo morreu, deu a sua vida, seu sangue, para nos redimir, para nos perdoar. Ó Senhor, não existe algo de tão grande importância que nós também não podemos perdoar. Perdoar uma ao outro, Senhor. Não existe um pecado tão grande que Tu não perdoas. E por que é, Senhor, que às vezes temos uma tendência de segurar essa raiva, essa ira, um para com os outros? Pai, peço a Ti, adentro da Sua graça, adentro do Seu Santo Espírito, que traga essa paz, que nos dê a convicção para nos arrepender. Tu conheces os nossos corações, que realmente nós mesmos não conhecemos. Pai, peço a Ti que adentro da Sua graça, fale conosco, fala com Seus filhos, e nos leva à Tua presença, porque em Tua presença tem alegria, tem a paz, e por causa da Sua alegria e da Sua paz, temos lares saudáveis e relacionamento saudável. Ajude-nos, Senhor, a comunicar a verdade e botar as mentiras fora de nossas vidas, dos nossos lábios. Ajude-nos, Senhor, a ser verdadeiro conosco, um para com o outro, para que Deus seja glorificado na nossa conduta. Abençoado seja o Seu nome, até que retornamos em nome de Jesus. Amém.